No coração da grandiosa cidade de Roma, nos primórdios da era cristã, uma transformação silenciosa estava em curso. A sombra dos gladiadores e a majestade dos imperadores cediam espaço a uma luz mais celestial e a um poder que transcendia as muralhas de mármore do Coliseu. No início da era moderna nasce Jesus, filho de carpinteiro que carrega em seus ombros a profecia de ser o Messias, aquele que libertaria o povo judeu dos grilhões do Império Romano. A sua palavra hoje é conhecida como Evangelho ou a Boa Notícia, aquela que traria consolo, paz e esperança a um povo que sofria e ansiava por justiça. Os judeus ao longo de séculos foram perseguidos desde sua fuga do Egito até a chegada dos romanos. Neste tempo havia a profecia de que um novo rei os libertaria, e então Jesus, chamado de o Cristo, emerge em um cenário de disputas políticas e rivalidade entre os sacerdotes judeus. Por causa da mensagem que trazia, foi julgado, condenado e morto, mas sua palavra permaneceu e é neste contexto que falaremos hoje. Como o Evangelho de Cristo sobreviveu a Roma? Cristianismo, a palavra que venceu o exército romano. No turbilhão da antiga Roma, a narrativa do cristianismo nos primeiros séculos emerge como um testemunho extraordinário de transformação. Nesse período de transição, caracterizado pelo fervor religioso e pela intriga política, as vielas sombrias de Roma se tornaram o cenário clandestino para o florescimento de uma fé que desafiava as estruturas estabelecidas. A cidade, por si só, era um caldeirão fervente de crenças e tradições, onde os deuses pagãos eram venerados em grandiosos templos e os rituais religiosos permeavam a vida cotidiana. No entanto, nos recantos mais obscuros e discretos, uma comunidade distinta começava a tomar forma. Essa comunidade era composta, em grande parte, por indivíduos que surgiam das margens da sociedade romana, pessoas cujas vidas haviam sido moldadas pela diversidade e pela busca por significado mais profundo. Os primeiros cristãos encontravam consolo nas palavras e ensinamentos de um homem cuja figura histórica ecoava séculos além de seu tempo, Jesus Cristo. Esses discípulos, muitos dos quais eram simples pescadores, artesãos ou escravos, buscavam esperança nas promessas de um reino celestial proclamado por seu mestre. As palavras de Jesus ecoavam nas catacumbas, os esconderijos subterrâneos utilizados como locais de culto e sepultamento. Ali, nas salas secretas, a comunidade cristã encontrava refúgio e força para desafiar a ordem estabelecida. Culpou os cristãos pelo grande incêndio de Roma. Exilou o apóstolo João para a ilha de Patmos. Perseguição e martírio ao bispo de Antioquia. Forçou os cristãos a adorarem deuses pagãos e executou quem se recusava. Culpou os cristãos por todos os desastres naturais como peste e fome. Forçou a adoração ao Deus Sol e proibiu a conversão ao cristianismo. Executou os cleros cristãos. Período com mais mártires e apóstatas. Confiscou terras e propriedades dos cristãos. À medida que o cristianismo se enraizava nos meandros da sociedade romana, a rejeição por parte das autoridades e a perseguição aos seguidores de Cristo se intensificavam. O ápice dessa hostilidade ocorreu durante o reinado do imperador Diocleciano, cujo governo abrangeu os anos 284 a 305 d.C. Diocleciano, ciente do crescimento constante da fé cristã, promulgou uma série de éditos destinados a erradicar o cristianismo e restaurar a antiga ordem religiosa romana. Em 303 d.C., Diocleciano emitiu o infame Edito de Diocleciano, que buscava suprimir o cristianismo de maneira sistemática. Os cristãos eram alvos de perseguições generalizadas, suas propriedades eram confiscadas, e suas reuniões eram proibidas. Templos cristãos eram destruídos, e as escrituras sagradas eram queimadas em praça pública. A perseguição atingiu seu auge com a coerção dos cristãos para oferecer sacrifícios aos deuses romanos, um ato que muitos se recusaram a realizar, enfrentando assim a ameaça de martírio.
Os relatos históricos descrevem o martírio de inúmeros cristãos durante esse período. Muitos foram submetidos a execuções públicas, sendo lançados às feras nas arenas, onde enfrentavam leões famintos diante de multidões sedentas por entretenimento sanguinário. A fé inabalável daqueles que preferiam a morte a renunciar às suas convicções ressoa como um testemunho notável de resistência espiritual. Em meio a essa perseguição implacável, a chama da fé cristã não apenas resistiu, mas ardeu com uma intensidade que desafiava as próprias fundações do poder imperial. A valentia dos mártires inspirou outros a se unirem à causa, e a perseguição, ao invés de extinguir a fé, tornou-se um catalisador para a expansão do cristianismo. Esse período sombrio e amargo foi marcado por atos heróicos de resistência, culminando eventualmente na ascensão de Constantino, que, com o Edito de Milão em 313 d.C., concedeu liberdade religiosa aos cristãos, encerrando oficialmente a era das perseguições sistemáticas. O Edito de Milão, proclamado no início do século IV, marcou um ponto de virada monumental, concedendo liberdade de culto aos seguidores de Cristo. As igrejas, antes escondidas nas sombras, começaram a erguer suas cúpulas e cruzes acima dos telhados de Roma, marcando o início de uma nova era. A partir desse momento crucial, a Igreja, antes marginalizada e perseguida, emergiu como uma força influente na sociedade romana. Os líderes cristãos, outrora perseguidos nas arenas e nas políticas repressivas, agora caminhavam pelos salões imperiais, aconselhando governantes e contribuindo para a moldagem das políticas públicas. O imperador Constantino, em particular, desempenhou um papel fundamental nesse processo, convertendo-se ao cristianismo e promovendo a fé como uma força unificadora no Império Romano. A Igreja, além de seu papel espiritual, tornou-se um baluarte da preservação do conhecimento, da promoção da caridade e da orientação moral da sociedade. As antigas basílicas cristãs, como a Basílica de São Pedro, começaram a erguer-se acima dos templos pagãos, simbolizando a ascensão da nova fé. Com o avanço dos séculos, a influência da Igreja cristã só se fortaleceu. No ano 380 d.C., o imperador Teodósio I declarou o cristianismo como a religião oficial do Império Romano, solidificando ainda mais sua posição central na cultura e na política. A cidade de Roma, outrora impregnada de tradições pagãs, viu-se transformada pela presença marcante da Igreja. A história do cristianismo nos primeiros séculos em Roma, repleta de coragem, fé inabalável e perseverança, continua a lançar luz sobre os primórdios de uma fé que, contra todas as probabilidades, floresceu e moldou não apenas Roma, mas o destino de uma civilização. Enquanto os mármores antigos contam histórias de glória e poder, as pedras fundamentais da primeira igreja ecoam as vozes daqueles que, com humildade e devoção, transformaram Roma e, por extensão, o mundo. Neste fascinante mergulho nos caminhos da história, testemunhamos a transformação de Roma, um epicentro de glórias e tradições pagãs, pela ascensão do cristianismo nos séculos III e IV d.C. Desde as catacumbas até as imponentes basílicas, a narrativa de coragem, fé inabalável e perseverança ecoa através dos séculos, delineando a trajetória extraordinária da fé cristã. A história do cristianismo em Roma não é apenas uma cronologia de eventos, mas um relato vivo de como uma comunidade marginalizada se tornou a força motriz por trás de uma civilização. Se você se encantou com essa viagem pela história, convido você a se inscrever no canal Caminhos da História, onde exploramos os intricados caminhos do passado que moldaram o presente. Clique no botão de inscrição para não perder nenhum episódio fascinante que está por vir. Além disso, se você gostou do conteúdo e deseja apoiar a continuidade desse projeto, considere tornar-se um patrocinador do canal. A chave Pix estará passando na tela. Sua contribuição não apenas fortalecerá a produção de conteúdo histórico, mas também garantirá que as histórias continuem a ecoar para gerações futuras. Agradeço a todos os entusiastas da história que nos acompanham nessa jornada. Juntos, estamos desbravando os caminhos que moldaram o mundo que conhecemos hoje. Até a próxima parada nos caminhos da história.